Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Sejamos os que retribuem a Deus por sua graça. Deus é o nosso eterno salva-vidas. Nós estávamos destinados a ser atormentados para sempre no inferno. Contudo, Deus veio a esta terra para nos salvar do inferno. Por toda a sua vida nesta terra, Ele se esforçou unicamente para nos salvar. 700 anos antes de Jesus nascer nesta terra, Deus escreveu sobre esse fato através do profeta Isaías. Cristo carregou o peso dos nossos pecados, tendo sido açoitado e sacrificado na cruz. A Bíblia diz claramente que tudo isso foi para carregar nossas transgressões e iniquidades. Nós estamos recebendo esse tipo de graça de Deus. Sendo assim, nós nunca devemos cometer a tolice de falhar em dar graças a Deus, e sim sempre lembrar da sua incrível graça. Havia um menino de 10 anos que se tornou órfão durante a Guerra da Coreia. Um soldado americano sentiu pena dele. Ele levou o menino consigo e lhe deu comida e roupas. Finalmente, a guerra acabou. O soldado voltou para os Estados Unidos e o menino ficou na Coreia. Já que o soldado cuidou bem do menino por anos durante a guerra, o menino sempre sentiu gratidão pelo soldado, mesmo sendo jovem. Por fim, os dois se separaram quando a guerra acabou. Mais tarde, o menino começou a trabalhar em uma fábrica de meias. Ele trabalhou arduamente e se tornou bem-sucedido pelo seu próprio mérito. Ele assumiu a fábrica, que se tornou uma empresa multinacional. A companhia estabeleceu uma filial nos Estados Unidos, que eventualmente facilitou o seu reencontro com o homem que cuidou dele aos 10 anos de idade. Ao colocar um anúncio no jornal, ele fez isso para retribuir por sua graça. Por meio da história dessa pessoa, nós podemos ver que somente quando uma pessoa se sente grata e sua gratidão toca seu coração profundamente, a resolução de retribuir o outro é gravada em sua alma. Quando nós pensamos no porquê Deus, nosso Pai e nossa Mãe Celestiais vieram a esta terra e quando sua graça toca profundamente nosso coração, nós podemos fazer voluntariamente o que eles nos dizem para fazer. Na verdade, tudo o que Deus nos diz para fazer é para nos beneficiar no final. Se há uma maneira de retribuir a Deus, mesmo que seja pouco, nós devemos ir por este caminho até o fim. Eu creio que seja assim que podemos receber os prêmios do Reino dos Céus. 2000 anos atrás, Jesus deu alguns exemplos de como retribuir os outros por sua graça. Nós também podemos encontrar o caso de Davi. Davi era amigo próximo de Jonatas, o filho de Saul, antes dele se tornar rei. Quando o pai de Jonatas, o rei Saul, tentou matar Davi várias vezes porque não gostava dele, Jonatas ajudou muito a Davi. Mais tarde, o governo de Saul acabou completamente e o trono foi dado a Davi. Davi destruiu a família de Saul, mas poupou o filho de Jonatas.
Isso por causa do favor que ele recebeu de Jonatas. Davi sabia muito bem que Jonatas se importava muito com ele e que o apoiava, que sempre esteve ao seu lado e não ao lado de seu pai. Pensando em Jonatas, Davi permitiu Mefibosete, filho de Jonatas, juntar-se aos seus príncipes à mesa, com os direitos de um príncipe. Davi também devolveu a ele todo o território que uma vez pertenceu à família do rei Saul e toda a propriedade que tinha sido confiscada. Jonatas era filho de Saul. Ele era um príncipe. Para retribuir a graça que Jonatas concedeu a Davi, quando ele era um príncipe, Davi mostrou tal bondade ao filho de Jonatas quando ele se tornou rei. Nós podemos encontrar essa história na Bíblia. A Bíblia nos ensina que as pessoas que retribuem os outros por sua graça são graciosas, podem ser salvas e entrar no reino dos céus. Portanto, nós nunca devemos nos esquecer da graça abundante do Pai e da Mãe Celestiais. A graça deles sempre deve tocar nosso coração profundamente. E nós devemos sempre pensar: o que nós podemos fazer por Deus? Com o que Deus se agrada? Deus nos redimiu do pecado e da punição eterna do inferno. Então, o que nós podemos fazer por Deus hoje? Nós devemos pensar assim. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, e vejamos o ensinamento de Jesus sobre o tipo de situação em que nos encontramos, pelo ponto de vista físico. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa era a nossa situação espiritual. Nossa alma estava semi-morta. Ninguém cuidava de nós e estávamos em perigo. Nós teríamos sofrido a dor da morte eternamente se tivéssemos sido deixados sem cuidado. Contudo, assim como o samaritano descrito aqui, Cristo, nosso Pai e nossa Mãe Celestiais, cuidou de nós, teve pena de nós e nos salvou. Ao ajudar o homem, o samaritano adiou sua viagem, gastou dinheiro, ficou envolvido em um assunto que ele não precisava estar. Contudo, ele não se importou com nada disso, mas apenas colocou todo o seu coração em salvar aquela alma. Vejamos o versículo 36. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui, quando Jesus perguntou: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele quis dizer: quem é o salvador deste homem? Quem é o salvador dele? É o samaritano, não é? O samaritano é o salvador do homem que caiu nas mãos de salteadores. Depois que o homem que caiu nas mãos de salteadores for tratado
e se recuperar mais tarde, ele descobrirá tudo, o que seu Salvador fez por ele e pensará: ele tratou das minhas feridas, adiando até mesmo sua viagem. Atando-as, colocou-me neste jumento, levou-me a uma hospedaria e, por fim, me salvou. Quando ele descobrir este fato, deve apenas guardar a informação, sem fazer nada? Em relação ao homem que caiu nas mãos de salteadores, o que ele deve fazer para retribuir o seu Salvador? Aqui, Jesus explicou sobre quem é o próximo perguntando: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem? Simplificando, ele quis dizer: qual destes você acha que foi o Salvador do homem que caiu nas mãos de salteadores? Aqui, nós podemos ver que ninguém, além do samaritano, mostrou preocupação. O levita passou por ele, e também o sacerdote, sem mostrar nenhuma preocupação. Ninguém se importou com ele. Contudo, o samaritano mostrou sua preocupação. Ele sentiu pena dele. Ele fez esforços para salvá-lo. Ele fez o seu melhor. E, finalmente, aquele homem se recuperou. Então, o homem não deve se esquecer do favor e da graça do samaritano, e sim retribuí-lo, certo? Agora, nós estamos espiritualmente na mesma situação do homem que caiu nas mãos de salteadores. Cristo nos salvou, como o samaritano. Então, nós devemos fazer algo para retribuir o que Cristo fez? Ou nós não devemos fazer nada, nem dizer obrigado por todo o trabalho árduo de Cristo? No Evangelho de Lucas, nós podemos ver que 9 de 10 homens que tinham lepra não disseram nem obrigado a Jesus, ainda que tenham sido curados. Somente um deles voltou, agradeceu a Jesus e então se foi. Nós devemos ficar comovidos pela graça de Deus e sentir gratidão por isso. Se Deus tivesse nos abandonado, nós teríamos que sofrer no inferno. Não está escrito apenas tormenta eterna, e sim que nós seremos atormentados dia e noite, não é? Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Esse é o único alívio que posso ter. Esse é o lugar para onde deveríamos ir. E essa era a punição pela qual tínhamos que passar no inferno. Deus nos salvou disso. Aqui, o samaritano interrompeu até mesmo sua viagem. Ele interrompeu todo o seu prazer e gastou seu tempo. Ele gastou tudo para salvar o homem que caiu na mão de salteadores. Ele gastou seu próprio dinheiro e colocou todo o seu coração em salvar o homem. Finalmente, o homem foi curado, graças ao samaritano. Já que o samaritano o salvou quando ele estava semi-morto, é seu dever retribuir o samaritano com toda a sua alma, não é? Nós também devemos cumprir nosso dever para com Deus. Quando o apóstolo Paulo compreendeu que Deus é o grande Salvador de sua vida, que determinação ele teve? Ele estava pronto, até mesmo para morrer por Cristo. Ele recebeu 40 açoites menos um. 3 vezes ele foi fustigado com varas. Ele não estava disposto a sofrer, enfrentando apenas essas coisas, mas também não queria poupar sua vida, nem um pouco, se fosse para Cristo. Apenas aqueles que sentem completamente a profundidade da graça de Deus podem permanecer caminhando no caminho ao reino dos céus. Vamos gravar este fato profundamente no nosso coração, mais uma vez, abrindo a Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 6.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos justos, nem viemos a esta terra depois de fazer algo que merecesse a morte de alguém em nosso lugar. Ainda que tenhamos feito sem saber, nós ainda estávamos envolvidos com a oposição que lutava contra Deus na pátria celestial. Nós somos as almas que pecaram no céu e que no final foram lançadas a esta terra. Nós não éramos dignos de sermos salvos. Contudo, Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Alguns podem morrer por pessoas que têm uma alta posição, ou por pessoas que recebem muito respeito devido ao seu caráter nobre. Contudo, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo não nos abandonou, e sim veio a esta terra e sofreu na cruz, a fim de nos guiar ao arrependimento e nos salvar. Isso está escrito na Epístola aos Romanos. Nós, filhos celestiais, devemos retribuir a Deus por sua graça infinita, em vez de reclamar e murmurar. Nós devemos sempre estar gratos pela graça de Deus e pensar do fundo do nosso coração: como você pode sofrer tamanha dor por nós? Como você pode ser humilhado na cruz, vestir a coroa de espinhos e ser açoitado por nós? Como você não se importou em passar por tamanha agonia? Ele fez todas essas coisas unicamente por nós. Toda sua alegria foi interrompida para nos salvar. Assim como o samaritano, que parou sua viagem e colocou todo o seu coração em salvar o homem que caiu nas mãos de salteadores. No livro de Isaías, capítulo 53, o profeta descreveu o amor de Cristo, nosso Pai Celestial, que percorreu o caminho de sofrimento por nós. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 53. Agora, nós devemos nos tornar em filhos maduros e ter conhecimento de todas essas coisas. O profeta Isaías nos faz saber, através das Escrituras, que todas essas coisas dolorosas ocorreram por causa dos nossos pecados. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Deus está na posição de toda a glória. Contudo, ele veio a esta terra sem beleza nem formosura, vestindo a carne por nossa causa. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele não é alguém digno de desprezo. Ele estava em uma posição de completa honra e louvor no céu, mas ele trocou por uma posição de desprezo por nossa causa. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Deus é alguém digno de desprezo? Não é suficiente, mesmo que ele receba toda a glória e louvor para sempre, em todo o universo. Contudo, ele escolheu ser desprezado para nos salvar. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já que ele sofreu tamanha dor e agonia, agora nós podemos esperar pelo reino dos céus. Nós podemos ter esperança de entrar no reino de Deus. Isso jamais teria acontecido por si só, mas pela graça de Deus. O pai e a mãe percorreram o caminho de sacrifício por nós. Nós nunca devemos nos esquecer disso. Nós dizemos, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas, se simplesmente temos pensado até agora que podemos ir ao céu desde que guardemos o sábado e a Páscoa, agora nós precisamos preparar o azeite da fé madura. Nós devemos entender corretamente. Com grande graça, o pai e a mãe têm nos dado e ter a fé madura que nos permite pensar que tipo de coisa podemos fazer para retribuir o pai e a mãe por sua graça. Ao fazer isso, vamos obter muitas compreensões espirituais e ir em direção a este mundo. A história do menino órfão é real. Quando o menino estava com fome, o soldado americano compartilhou comida com ele. O menino cresceu, sempre pensando, eu tenho de pagá-lo por toda a minha vida. Ele nunca se esqueceu da graça que recebeu. Nós também devemos pensar como nós podemos retribuir o pai e a mãe por sua imensa graça. Paulo era uma pessoa típica desse tipo de pensamento. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, a fim de retribuir a Deus por sua graça. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem tribulação, nem dificuldade, nem perseguição, nem fome, nem qualquer outra situação dolorosa. Eu tenho Cristo em mim. Eu levo no meu corpo as marcas de Jesus. Eu suporto as marcas da dor. Ele nunca se esqueceu do amor, graça e sacrifício de Deus, e deu graças a Deus por sua salvação. O apóstolo Paulo sentia comoção todos os dias. Pedro também. Os personagens bíblicos sabiam como retribuir a Deus por sua graça. Eu creio que se recebermos graça, seja grande ou pequena, tentar retribuir é o caminho correto da fé. Vamos continuar com o capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está escrito que Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nosso Pai e nossa Mãe são nossos salva-vidas. Eles, voluntariamente, sofreram, a ponto de enfrentarem a morte na terra dos viventes, pela transgressão
do seu povo. A obediência vem de conhecer a graça de Deus, e a desobediência vem de não conhecer a graça de Deus. Nós podemos pregar quando conhecemos a graça de Deus e chegamos a abandonar a vontade de Deus quando não conhecemos a graça de Deus. Cada um de nós precisa pensar sobre isso enquanto percorremos o caminho da fé. Em vez de seguir o caminho apenas porque é um sistema, nós devemos percorrer o caminho, compreendendo o grande amor de Deus e ficar comovido por esse amor. Nós devemos percorrer o caminho do Evangelho, conhecendo o amor de Deus, que salvou nossa vida. Agora, o reino dos céus está se aproximando. Deus preparou, inclusive, os assentos dos sacerdotes reais do céu para nós, embora sejamos pecadores. E quer nos guiar ao mundo onde não há mais choro, dor e sofrimento. Para preparar todos esses caminhos, Deus desistiu de sua vida. Toda a graça de Deus está gravada na nova aliança, não é? Dando o pão da Páscoa. Deus disse, isto é o meu corpo. E dando o vinho da Páscoa, Ele disse, isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Lembrem-se disso. Nós não devemos nos esquecer disso e se lembrar de geração em geração. Deus estabeleceu isso até mesmo como uma ordenança, dizendo, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Nós estamos guardando muitas ordenanças de Deus. Alguns as têm guardado por 10 anos, e alguns por 20 e outros por 30 anos. Mas, se guardarmos a nova aliança, sem entender a graça de Deus que está nela, todas as nossas observâncias são sem sentido. Sempre que guardamos as leis de Deus, devemos encontrar uma maneira de retribuir a Deus por sua graça. Nós, todos os filhos de Sião, devemos pensar, Deus me libertou da cadeia da morte e me permitiu ir ao céu ao invés de ir ao inferno. Então, o que eu posso fazer para retribuir a Deus por sua graça? Agora, nós estamos entrando no último trimestre deste ano. Durante o trimestre restante, vamos pensar como eu posso retribuir o pai e a mãe, que são os meus salva-vidas. Ao fazer isso, vamos guiar não apenas a nós mesmos, mas também outras pessoas ao arrependimento, para que possamos ser salvos e irmos ao céu juntos. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.